A situação não está nada fácil para Carla Zambelli. Também ninguém tem culpa dela ser aquilo que ela é, né? Uma completa débil. Ninguém colocou a arma na cabeça dela e falou seja uma débil. Na verdade, ela que fez isso quando percorreu pelas ruas de São Paulo com uma pistola em mãos perseguindo um homem. Ela já foi condenada por isso, já tem maioria, e agora ela vai ser condenada de novo, porque o STF marcou o outro julgamento agora em meados do mês de maio pela invasão ao site do CNJ para colocar um mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes. Uma história simplesmente bizarra e surreal. Além de tentar libertar ali um criminoso, uma coisa muito esquisita, ela e o Walter Delgatti vão ser condenados e ambos terão penas ainda mais aumentadas. Walter Delgatti foi até preso. E não está havendo nenhum tipo de solidariedade com Carla Zambelli, porque Bolsonaro a culpa pela derrota em 2022. E a gente sabe que Zambelli não tem culpa nenhuma da derrota do Bolsonaro. Ele é o culpado. E não Zambelli, ele, Paulo Guedes e Michele. Só que você vai colocar nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião. Primeiramente, por que Zambelli se meteu nessa, né? Você considera ela débil? Quero que você coloque nos comentários. Você acha que Zambelli vai ser condenada de novo? Ou ela vai ser salva pelo gongo, como o Cássio Nunes Marques pediu vista no primeiro julgamento e a salvou? A pena de 5 anos é pouca para Zambelli? Ela foi culpada pela derrota do Bolsonaro? Gostou que a Zambelli está se lascando? Defina a Zambelli em apenas uma palavra, antes de você deixar o like. Você vai deixar o like, tô falando igual o professor Luxemburgo. Você vai deixar o like e vai definir Zambelli em apenas uma palavra. Espanhola, pode ser ou não vale, mas se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. O que aconteceu? A Carla Zambelli, ela vai ser julgada pelo STF agora no próximo dia 19. Do dia 19 ao dia 16 vai haver o julgamento virtual. E por quê? Porque a Carla Zambelli contratou o Walter Delgatti Neto para invadir o sistema do TSE, para invadir as urnas e também para invadir os sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E no site do CNJ, no sistema, o Walter Delgatti inseriu um documento falso de mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Só que esse mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes foi escrito pelo próprio ministro. Então como que o cara vai colocar um mandado de prisão contra ele mesmo? Não faz o menor sentido. Mas na cabeça da Zambelli fazia. Seria uma grande jogada, uma coisa muito inteligente. A PGR identificou a Zambelli como sendo a mandante do crime. E por isso ela vai ser condenada junto com o Walter Delgatti. E eles também falsificaram ali um documento para liberar um criminoso. Quase deu certo. Quase deu certo, mas acabou não dando certo. Aí você vai falar, mas pera lá, ela não tem outra condenação? Sim. Zambelli tem muitos crimes. Esse é um. O outro crime foi ela ter percorrido as ruas de São Paulo no segundo turno com uma pistola em mãos atrás de um jornalista. O STF, nesse caso da perseguição em São Paulo, já formou maioria. E ela vai pegar de 5, no mínimo aí uns 5 anos de prisão, além da perda do mandato, mas ela vai pegar uns 5 anos de prisão. Só que o julgamento ainda não terminou porque o Cássio Nunes Marques pediu vistas. Então ele está segurando o julgamento, só que ele tem um prazo. E quando ele voltar, ele pode acabar até absolvendo a Zambelli, mas ela já tem maioria, então ela vai ser condenada, vai sair a sentença daqui a pouco, e ela vai ser condenada também nesse caso do Conselho Nacional de Justiça. E é uma grande estupidez, cara, o que a Zambelli fez, né? A Zambelli, ela é muito a síntese dos patriotários também. Porque ela tinha voto para ser vitoriosa em 2022. Ela foi a deputada bolsonarista mais votada em São Paulo. Ela embarcou numa neura do Bolsonaro, numa teoria da conspiração, numa paranoia que levou a fazer tudo aquilo. Acreditando que as urnas eram fraudadas. Ela era diferente da Joyce, ela não precisava mostrar mais lealdade ao Bolsonaro do que ela já demonstrava. Porque a Joyce se ferrou, ela não, o Frota também, ela não. Então ela jogou a carreira política dela no lixo, ela jogou a vida dela no lixo e vai ser presa por culpa de Bolsonaro, igual os patriotários. Aí a defesa fica xingando, relinchando, falando que o julgamento virtual não dá pra ela se defender da forma adequada. Claro que dá pra fazer tudo certo. Tudo tá correto, não tem nenhum problema ali na defesa. Não existe perseguição. Perseguição foi a burrice que perseguiu o Zambelli.
É uma coisa assim que... Pra quê? Pra quê? Valeu a pena tudo isso? Claro que não. E se ela acha... E o que é interessante é o seguinte. Zambelli jogou a vida dela fora, jogou a vida dela no lixo e vai ser presa por causa de Bolsonaro. Porque ela já estava vitoriosa quando aconteceu a perseguição no segundo turno. E ela fez aquilo em lealdade ao Bolsonaro. Nesse momento que o Bolsonaro poderia dar alguma demonstração de apoio a ela, ele fica em silêncio. Sempre ficou. Sempre. Porque ele não quer se indispor com o STF. E ele responsabiliza Zambelli pela derrota de 2022. No podcast do Vilela, o Bolsonaro falou, aquilo atrapalhou, perdemos votos em São Paulo. Fez lá uma conta maluca, sabe-se lá como ele fez conta, que ele não sabe somar, mas ele tirou lá o número culpando a Zambelli. E esse abandono que o Bolsonaro promoveu a Zambelli vai fazer com que ela seja caçada também, porque nos bastidores do Congresso, todo mundo dá como certa a condenação e a cassação da Carla Zambelli, segundo a Malu Gaspar do Globo. Porque a Zambelli, ela é vista como uma persona não grata. O que o PL vai fazer agora, eu não sei, porque ela era uma puxadora de votos. Tudo bem que eles já estão preparando alguns peões, né? Aquela Zoe Martins e outros. Mas enfim, pelo menos eu vejo em São Paulo. O PL não acredito que o PL vai fazer 100 deputados como que ele fez, mais ou menos, né, aproximadamente, em 2022. Não faz. O PL não faz. Só que como o Bolsonaro a responsabiliza pela derrota de 2022, o PL e os bolsonaristas já a escantearam. E também tem o fato dela ser mulher e eles detestam mulher. Só que Zambelli não tem culpa. E toda vez que a gente faz esse tipo de conteúdo, nós temos que explicar por que Zambelli não tem culpa e por que há uma dificuldade por parte da cobertura política de aceitar o motivo que o Bolsonaro perdeu. Bolsonaro foi derrotado por conta da política econômica de Paulo Guedes. Isso explica a pontuação atual de Lula na intenção de votos. Bolsonaro fez uma política econômica que destruiu a população de baixa renda. A destruiu completamente, principalmente no período da crise sanitária. Por quê? Qual era a ideia do Paulo Guedes? Nós vamos tirar o Estado. Vamos colocar alguma coisa no lugar, iniciativa privada? Não, a gente só tira o Estado. Então essa política econômica do Bolsonaro massacrou a população de baixa renda. E a população de baixa renda, mesmo olhando para o Lula e avaliando mal o governo, ela sabe que o Bolsonaro é pior. Só que por que a cobertura política não assume que foi Paulo Guedes o responsável pela derrota do Bolsonaro? Porque Paulo Guedes comunga da mesma doutrina que a maioria dos comentaristas políticos, pelo menos os comentaristas políticos que estão nos grandes veículos de comunicação. Então, falar e acreditar a derrota de Bolsonaro no modelo econômico de Paulo Guedes é assumir que o modelo econômico que tais pessoas defendem é um modelo fracassado. Só que eles não podem fazer isso, porque se eles fazem isso, eles não conseguem ser chamados para dar palestras nos eventos da Faria Lima, enfim, dos banqueiros e dos grandes empresários. Eles não conseguem tirar um por fora. É isso. Quer mais o quê? 5 anos para Zambelli é bom? Acho que sim. Podia ir pro zoológico, assim como o Bolsonaro, né? Mas infelizmente eles não vão. Porque seria muito interessante expor jaz aqui, ou aqui temos uma nova espécie de burro. Porque o que Zambelli fez foi de uma burrice sem tamanho.